A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, chegamos na lição de número 6, a lição bíblica de adultos do primeiro trimestre de 2023. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Louvado seja Deus por isso. Nesse dia 5 de fevereiro de 2023, o tema da presente lição será o avivamento no ministério de Pedro. É o tema da presente lição, o avivamento no ministério de Pedro. E o texto áureo, Atos capítulo 2, versículo de número 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Louvado seja Deus por isso. Meus queridos e amados irmãos, neste momento, eu quero apenas recapitular aquilo que temos aprendido ao longo destas ministrações e trazer mais uma vez, é sempre importante, porque a verdade prática resume aquilo que será ministrado a miúde aqui nos tópicos e subtópicos das presentes lições, ok? Então, nós aprendemos que na primeira lição, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o verdadeiro avivamento espiritual, ok? Na lição de número 2, aprendemos que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplicas. Terceiro, aprendemos que a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual e que perpassa a história. Na lição de número 4, aprendemos que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. E na lição de número 5, aprendemos que ao longo dos anos a igreja tem experimentado avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e também da atualidade dos dons espirituais. É sempre bom repetir essas verdades aí para seus alunos, porque de fato isso traz à tona, recapitula aquilo que é a intenção do autor desta obra e com isso para a fixação das verdades práticas, que se tornem máximas dentro do resumo daquilo que temos aprendido, ok? Eu quero trazer aqui algumas informações a mais, como costumamos fazer, e falar um pouco da biografia de Pedro, tratar de algumas peculiaridades, Pedro, o apóstolo, seu nome em grego, Petros, é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e um dos 3 pilares nomeados da igreja primitiva em Jerusalém. Pedro, ele foi de fato o primeiro missionário cristão para os gentios, um missionário cristão para os judeus e um mártir cristão em Roma. Ele também era conhecido como Cefas. Outras informações interessantes para ser abordada em sala de aula é que Simão Pedro é um dos primeiros discípulos de Jesus e mais tarde se torna o porta-voz dos 12, Embora Jesus dê a Simão o nome de Pedro, Rocha, Petros, Em Mateus capítulo 16 aparece assim, Marcos capítulo 3, verso 16, aparece Cefas, ou Kefas, e em João capítulo 1, verso 42, da mesma forma. O que nós pensamos? Que a rocha dá a ideia de firmeza, mas Pedro era totalmente diferente. Pedro era impulsivo, volúvel, inconstante e, como diz o autor, o pastor Linaldo Renovato, espiritualmente débil, Alguns episódios da sua vida podem ser narrados. A repreensão do Senhor a Pedro, lá em Mateus capítulo 16, verso 22, o seu adormecimento no jardim, também no capítulo 26, verso 40 de Mateus, seu ataque a Malco, está registrado lá em Marcos capítulo 14, verso 47, e a sua negação ao próprio Senhor Jesus, também narrado em Mateus capítulo 26, verso 69 até o verso 75.
Todos apoiam essa percepção de um Pedro volúvel, de um Pedro inconstante, né? Mas nós entendemos que, no entanto, a reintegração de Pedro por Jesus é demonstrada de forma clara no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 até o verso 17. Eu quero apenas resumir para vocês. Lá tem assim: você me ama, apacenta minhas ovelhas. A própria palavra do Senhor Jesus Cristo ao apóstolo Pedro, né? E isso comunica de fato a sua confiança e escolha dele como cabeça da igreja primitiva. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, é demonstrado isso no livro de Atos, também escrito por Lucas, que retrata Pedro como um ousado proclamador do Evangelho. Observe o texto que é narrado aqui, Atos capítulo 2, verso 14 até o verso 41, Atos capítulo 3, verso 12 até o verso 26, Atos capítulo 4, verso 8 até o verso 21. Ele também é um operador de milagres, uma figura de autoridade no meio da igreja primitiva. De fato, o primeiro missionário dos gentios, um missionário para os judeus fora de Jerusalém, né? Nós devemos perceber que o destaque desta lição é o apóstolo Pedro. Pedro, de fato, ele demonstra a sua total devoção como seguidor de Jesus quando morre como Marte em Roma, né? Isso é registrado no livro apócrifo de 1 Clemente, capítulo 5, verso de número 4. A bem da verdade, o Novo Testamento ele fornece informações limitadas sobre a vida e o passado de Pedro, antes aí de seu chamado ao discipulado, podemos colocar dessa forma, né? O seu nome em hebraico é Simão, ou melhor dizendo, Simeão, de acordo com Atos capítulo 14, Atos capítulo 15, verso 14, né? O nome de seu pai é João, e o nome de seu irmão é André, que é o discípulo de Jesus. Pedro, ele cresceu numa cidade chamada Betsaida, em uma vila de pescadores na costa do Mar da Galileia, e dirigia um negócio de pesca em parceria com os seus irmãos, né? Zebedeu, Tiago e João, que também discípulos do Senhor Jesus Cristo, conforme é narrado em João capítulo 1, verso 49, Marcos capítulo 1, verso 16 e também Lucas capítulo 5, verso 10, né? Ele, de acordo com Marcos capítulo 1, 30, era aparentemente casado, isso também é afirmado lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, e mais tarde morou em Cafarnaum, ok? Aqui há apenas algumas informações introdutórias da vida do apóstolo Pedro, para que o querido professor enriqueça na sala de aula com mais informações, ok? Eu quero fazer apenas um panorama do apóstolo Pedro, apenas no livro de Atos, né? Pedro em Atos. Eu quero narrar algumas questões importantes. Primeiro, o papel de liderança de Pedro na igreja primitiva domina a primeira metade do livro de Atos. É isso que nós percebemos, né? O seu retrato em Atos, capítulo 15, é fundamental para o restante de todo o livro, de todo o texto, né? No entanto, após o capítulo 15, Pedro não está mais relacionado, podemos dizer assim, com o avanço do evangelho no mundo gentil, né? Então vamos capítulo por capítulo. Primeiro, Atos capítulo 1. Pedro, ali, nesse contexto, ele demonstra sua liderança entre os discípulos ao orarem juntos, buscando a orientação de Deus. Pedro, de fato, ele lidera o grupo, cerca de 120 pessoas. E com isso, para escolher entre eles um apóstolo que iria substituir Judas, né, o traidor. Interessante que, concordando com Pedro, o grupo, naquela ocasião, toma medidas para preencher o vazio e, finalmente, selecionando Matias como novo apóstolo para acompanhar os 11 restantes, né? E Pedro tem um destaque principal nessa escolha e discursos e etc. Em Atos capítulo 2, Pedro, junto com outros seguidores de Jesus, são cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. De pé, com os outros 11 apóstolos, Pedro, ele prega em resposta às perguntas da multidão, explicando-lhes o significado da vida, o significado da morte e da ressurreição de Jesus. E a liderança de Pedro é tão destacada no capítulo 2 que o resultado da sua palavra, do seu discurso, foram de 3.000 convertidos, pessoas sendo adicionadas
a igreja incipiente, né? A igreja primitiva, ok? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Pedro é o personagem principal. Pedro e João estão indo ao templo para orar quando encontram um homem que é coxo de nascença. E Pedro diz ao homem para se levantar e andar. E ele imediatamente é curado. Pedro então usa a atenção obtida com esse milagre como uma oportunidade para evangelizar a multidão que estava presente. Ok? Atos 1, 2, 3, 4. Atos, capítulo 4, continua a história com Pedro e João sendo presos. No dia seguinte, eles são levados a uma reunião onde estão presentes todos os governantes, anciãos e escribas de Jerusalém. Junto com Caifás, o sumo sacerdote, Pedro, ele proclama corajosamente a história de Jesus e a sua salvação. Os líderes os ameaçam e exigem que parem de ensinar sobre Jesus. Pedro e João, obviamente, como está narrado no texto, se recusam, mas são finalmente libertados. Já no capítulo 5, retrata Pedro como perspicaz e poderoso. Ananias apresenta uma oferta à igreja de maneira enganosa. Pedro denuncia a mentira de Ananias e posteriormente morre a seus pés. 3 horas depois, a esposa de Ananias, chamada Safira, morre de maneira semelhante. Pedro se torna tão poderoso que os enfermos e possessos são curados apenas com um toque de sua sombra. Atos capítulo 5, verso de número 15. Agora é interessante que mais adiante no capítulo, Pedro, ele responde o conselho dos fariseus, está lá no capítulo 5, verso de número 29, apenas para ser espancado junto com outros crentes que estavam presentes. Pedro foi espancado, Atos capítulo 5, verso 40. Finalmente, no capítulo 8, Pedro e João viajam para Samaria para verificar se as pessoas de lá receberam a palavra de Deus, O homem identificado como Simão, o mago, observa a entrega do Espírito Santo por Pedro e deseja obter esse dom por meios financeiros. O relato termina com Pedro repreendendo severamente Simão por seu pedido inapropriado. Já no capítulo 9, Pedro visita os crentes em Lida e cura um paralítico há 8 anos que estava desta forma. Depois de ouvir sobre um crente falecido na cidade vizinha de Jope, Pedro viaja para o seu leito de morte. Ele ora e ordena à mulher que se levante e ela volta à vida. Por causa dos feitos poderosos de Pedro, muitas pessoas acreditam em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, 3, 4, 5, Atos capítulo 8. E finalmente o capítulo 10 conta a história do encontro de Pedro com Cornélio. Depois que Pedro recebe uma visão do Senhor, os homens da casa de Cornélio o convidam para ser seu hóspede. Pedro concorda, viaja até a residência de Cornélio e proclama a mensagem de Jesus como relevante para todas as nações. A palavra nações é etnos, todas as etnias. Enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo é dado aos presentes na casa de Cornélio, incluindo os gentios. E isso marca a 3ª vez que Pedro esteve envolvido na concessão do Espírito Santo em Jerusalém, entre os judeus, em Samaria, entre os samaritanos e em Cesareia, entre os gentios. Mas quando Pedro retorna a Jerusalém, ele é desafiado por alguns cristãos judeus a respeito de sua visita aos gentios. Atos capítulo 10. Finalmente, Atos capítulo 11 registra a sua resposta às dúvidas dele. Mais uma vez, Atos mostra como Pedro é altamente respeitado entre seus colegas, pois eles se maravilham com o fato de Deus ter achado adequado dar o Espírito Santo aos gentios. Já no capítulo 12 de Atos, registra a oposição do rei Herodes, Agripa I, à igreja nascente e ao próprio Pedro como seu líder. Herodes prende Pedro com a intenção de executá-lo. No entanto, Pedro é milagrosamente salvo por um anjo que o leva para fora da prisão ileso. Após um breve encontro com alguns crentes, Pedro parte para outro lugar, de acordo com Atos capítulo 12, verso 17. Embora a narrativa não especifique o seu destino, há muita especulação, Roma, Antioquia, Mesopotâmia, Corinto, e
e desça são algumas das possibilidades. Pedro finalmente faz a sua última aparição no livro de Atos, no capítulo 15. Aqui, o Conselho de Jerusalém se reúne para discutir com os gentios que se devem ser incluídos ou não entre o povo de Deus, e o discurso de Pedro resolve o assunto após muito debate, demonstrando a importância de Pedro naquela circunstância. Ele relata como Deus o usou para incluir os gentios sem nenhum julgo adicional. Barnabé e Paulo confirmam a conclusão de Pedro com o seu testemunho. Tiago, irmão de Jesus, confirma a obra de Deus e entre os gentios com a declaração adicional de que eles não precisam ser circuncidados para se juntarem ao povo de Deus. Então é interessante nós notarmos, queridos professores, que a influência de Pedro, juntamente com a interpretação de Tiago das Escrituras hebraicas, sinaliza uma mudança decisiva na igreja primitiva, com ramificações permanentes. Olha como isso é extraordinário. Eu trouxe basicamente esse conglomerado de informações para mostrar para os queridos professores a importância do batismo no Espírito Santo, que dá ousadia, que capacita, que impulsiona a fazer a obra do Senhor com persistência, com garra e com poder, através de milagres, através da pregação do Evangelho. Uma pregação ungida, aquele Pedro que outrora covardemente negou o próprio Senhor, aquele Pedro que de uma forma impulsiva fez coisas erradas, agora é dócil, pregador do Evangelho e não teme mais nada. Nada poderia lhe deter, nada poderia lhe parar. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ungido pelo dom da promessa de ser cheio, obediente à palavra do Senhor, na ausência deste, de forma corpórea, agora ele cheio da unção, cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho, enfrenta o Sinédrio, enfrenta a sinagoga, enfrenta o próprio Herodes e quem quer que fosse, porque aquele que morreu na cruz se revelou para os apóstolos, discípulos do Senhor e demonstrou o seu real plano e missão aqui na terra. Olha como isso é maravilhoso. Isso eu trouxe apenas para nos levar a entendermos a importância de sermos cheios do Espírito Santo. É por isso que a verdade prática faz tão sentido, parece ser simples, mas tem implicações profundíssimas daquilo que o autor quer passar. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A pergunta que faço nesse momento, quando foi que começou esse avivamento no teu coração? O que aconteceu na tua vida para que houvesse essa separação de um antes e um depois na presença do Senhor? Olha como é extraordinário o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, né? O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, juntamente com a sua mensagem em Atos capítulo 3, verso 1 até o verso 16, contém um padrão para a proclamação do Evangelho. O apóstolo Pedro, ele demonstra que Jesus é o Senhor, o Cristo crucificado, ressurreto e exaltado, proclamando o Evangelho. Em um momento da sua vida ele negou que não conhecia, que não participava do grupo de pessoas escolhidas por Cristo, mas agora ele anuncia o Cristo ressurreto. Segundo, estando agora à destra do Pai, Jesus Cristo recebeu a autoridade para derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes. O apóstolo Pedro chegou a essa conclusão porque ele é prova viva de que foi cheio do Espírito Santo. 3. Todos devem colocar sua fé em Jesus como Senhor, arrepender-se dos seus pecados e ser batizados, demonstrando o perdão dos seus pecados. O apóstolo Pedro, que foi alcançado pelo perdão de Deus, arrependendo-se dos seus pecados, é prova viva de que a unção havia o alcançado. 4. Os crentes devem esperar o prometido dom do Espírito Santo, ou o batismo nele, uma vez tendo crido e se arrependido. O apóstolo Pedro, outrora volúvel, instável, negando a participação em muitas questões na vida do Senhor, agora se torna um pregador ousado do Evangelho. 5. Aqueles que atenderem com fé devem separar-se do mundo e salvar-se dessa geração perversa. Aquele que negou, agora afirma com o maior fôlego dos seus pulmões que somente Cristo é o seu Salvador. Olha que coisa extraordinária. Olha o que Deus pode fazer e transformar
através de um avivamento, um verdadeiro avivamento espiritual. A biografia de Pedro deve nos inspirar a olhar para os céus e entender que o Senhor, por meio da sua promessa divina, o derramamento do Espírito Santo, que nos unge, capacitando-nos para pregar o Evangelho com ousadia, pode transformar totalmente o nosso caráter. Aquele que foi covarde já não é mais. Aquele que se era, de uma certa forma, tímido, agora prega o Evangelho com ousadia. Aquele que era volúvel, instável, zangado, estressado, se tornou uma ovelha mansa na presença do Senhor. É isso que o poder do Evangelho faz. Que esse avivamento venha alcançar os nossos corações e que isso nos santifique diariamente para estar na presença do Senhor. Deus te abençoe. Até a lição de número 7.